Bom, pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula aqui do curso de resolução de questões. Tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito, né? Mesmo quem torce o nariz aí para português vai ver que é um curso bem dinâmico e vai aprender a fazer questões, muitas vezes sem dominar aí por completo a teoria, né? O que eu falei que acaba sendo né, uma parte que fica prejudicada pelo tempo, né? Eu fui separando as questões, a gente vai começando com umas questões mais fáceis, tal, para até ir aquecendo os motores, e aí a gente vai, né, conforme vocês forem ganhando ritmo, a gente vai aumentando também o grau de dificuldade, que também não chega a ser nada, assim, muito surpreendente, né, em se tratando de VUNESP. Mas vamos lá, escrevente 2011. Assinale a alternativa que completa, correta e, respectivamente, as lacunas das frases. Primeira, situações insustentáveis do lixo na capital. Esse problema chega a autoridades que deverão tomar providências, né, as providências cabíveis. Poxa, professora, eu faço uma tremenda confusão com A, com H, com A sem H, com A com crase, A sem crase. A com crase a gente vai ver, já começa a ver aqui, né, mas a gente vê questões até mais completas, né, mas enfim, a primeira delas, tá na dúvida, né, né, como começar? Há situações insustentáveis do lixo na capital. Se você começa aqui com um simples as, o que é esse as aqui? Ele é um artigo, né? As situações insustentáveis do lixo na capital. É uma afirmação isso? Tá, mas as situações insustentáveis do lixo na capital? Reticências, né? Ficou faltando alguma coisa. As situações insustentáveis do lixo na capital, o quê? As situações insustentáveis do lixo na capital têm causado transtornos aos moradores, né? Aí você tem uma ideia completa. Apenas as situações insustentáveis do lixo na capital não te dá uma ideia completa de nada, né? E ela também não complementada aí pelo sentido, né, pelo restante da frase, até porque você tem um ponto final aqui, né? Então, esse as situações aqui, de cara, ele já está errado. A gente tem aqui o artigo e só, né? As situações sustentáveis do lixo na capital. Prazer. E aí, o que tem acontecido com essas situações insustentáveis do lixo, né? Então, a gente já corta todas as alternativas que se relacionam aqui ao as. Sobraram duas, que é o A. Por quê? O que é o A aqui? Não, esse não funciona. Vamos lá. A é a mesma coisa que você dizer, né? A do verbo haver. Vamos lá. É a mesma coisa que você dizer existe. Então, você tem um verbo, né? Por exemplo, existem situações insustentáveis do lixo na capital. Você passou uma informação coerente, né? Qual informação? Que hoje, né, que atualmente existem situações insustentáveis no lixo da capital. Então, a alternativa B e a alternativa C, por enquanto, estão corretas. A gente tem que começar com um A do verbo haver, porque a gente está procurando esse sentido aqui, do verbo existir. Continuando, esse problema chega às autoridades que deverão tomar as providências cabíveis, né? Agora a gente tem, entre a alternativa B e a alternativa C, as duas situações, né? Entre crase e sem crase. Se você tem um A craseado, né? O A craseado, ele é o quê? Já explicando também. Você tem o A
que é preposição, mais um outro A, que é artigo. E por isso você tem a formação aí de AA, do A craseado. Mas se isso tudo, né, entre perceber que o verbo pede uma preposição, né, porque esse A aqui, esse primeiro A, ele se liga ao verbo. Esse segundo A, que é artigo, ele se liga ao nome. Se para você que tem dificuldade com crase, fica muito nebuloso entender quem se liga a quem, nossa, eu faço uma confusão danada, substitua. Tente colocar aí, substituir por para ou substituir por ao, né, que seria no masculino aí. Esse problema chega aos políticos, né, que não resolvem. Se ele chega ao, você tem a preposição a, da primeira parte, de chegar a algum lugar, e o, a união com o, que é os políticos, né? O de os políticos. Então, você tem aos políticos. Substituiu, esse problema chega às autoridades ou aos políticos, cabe crase. Então, uma das formas de resolver, a gente tem algumas regras para crase que eu ensino no curso. Aqui é resolução de questões, eu ensino como você vai fazer, ficou na dúvida, não lembra de nenhuma regra, não conseguiu aprender, tem dificuldade. Tenta substituir, substitua para saber se cabe crase. Substitua o a, nesse caso as, por, para ou por ao, no masculino. Aqui a gente consegue substituir por. Esse problema chega aos políticos que deverão tomar uma providência, né? Então, substituiu, ficou perfeito. Aqui está craseado, a gente já tem a resposta certa é a resposta B. Por que tomar as providências cabíveis não tem crase, né? Aí a gente entra na questão do verbo, né? E até da regência verbal, mas calma, vamos por partes. A gente tem aqui que é um artigo simples, porque quem toma, se você toma, você não toma a alguma coisa. Você vai tomar cerveja, você não vai tomar a cerveja, né? Você pode, não o a preposicionado, o a artigo. Então, por exemplo, tomar, mudar o a por um, artigo indefinido. Tomar um gole. Você não toma um gole. Esse aqui, que na verdade, né, é o complemento do verbo, ele não existe no caso do verbo tomar. Então, você toma simplesmente um gole. Esse gole aqui é artigo. É a mesma coisa quando você diz tomar a cerveja ou a providência. Falo cerveja porque às vezes o pessoal memoriza melhor, né? Esse tomar a cerveja aqui, esse a, ele também é artigo. Ele não está ligado ao verbo tomar, como estaria, né, se fosse possível, nesse caso. Nesse caso, ele seria um complemento do verbo tomar, mas não, não existe, está errado. Então, se ele toma simplesmente um gole e não tem o primeiro a, você não tem esse a aqui. E para você ter a crase, você precisa dos dois as,
para ter a contração aí e formar o acraseado. Se você tem só o artigo, né, ou se não admite artigo, às vezes a palavra seguinte, você tem apenas a preposição, você não vai ter o acraseado, né, com o acentinho ali. O acraseado, ele só vem quando você tem a fusão dos dois As. Então, tomar as providências, você, né, não vai tomar, você pode tomar umas providências, é o que eu falei, é um artigo, não é um complemento do verbo tomar. Portanto, nada de crase aqui está errado. No primeiro momento, para quem está começando e também para quem não tem uma intimidade assim muita com a língua portuguesa ou mesmo com crase, você vai achar mais difícil, né, os exercícios. Por isso que eu falei, eu separei, né, para começo uns mais fáceis assim, né? Calhou talvez do primeiro ter caído crase, né? E para quem não gosta, fala, nossa, ela separou os mais fáceis para o começo, imagina o fim. Mas não é por aí. Você vai ver que, assim, a gente vai cansar de trabalhar o mesmo raciocínio. Então, você vai vencer a VUNESP pelo cansaço, né? Não é porque, de repente, você domina absolutamente a matéria, se você, né, vai ter pouco tempo aí, vai ter 3 meses para fazer isso. Então, simplesmente, eu vou falar tantas vezes isso que o raciocínio se repete e você vai conseguir aí ter sucesso na hora da prova, ok? Então, a primeira questão aí é alternativa correta, alternativa B. Próxima questão, também de escrevente de 2011. Concordância verbal, né? Eu já separei de cara aqui questões favoritas da banca, né? Que a banca vai pedir com certeza absoluta, né? Pontuação, concordância, regência, crase, enfim. Então, voltem, né, seu foco especialmente para essas matérias. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta. Alternativa A. Haviam cooperativas de catadores na cidade de São Paulo. Poxa, se eu tenho que concordar, né? Eu aprendi que eu tenho que concordar o verbo com o nome, né, a que ele se refere. Então, se o verbo está no plural, né, porque o substantivo, o nome, ele também está no plural. Certo? Errado, erradíssimo. E ó, a pergunta de prova, eu já fiz essa aposta antes, graças a Deus nunca aconteceu. Eu mudo meu nome se não cair essa questão na sua prova, tá? Para ver como o negócio é sério. Haver. Eu tenho uma aula, o negócio é tão sério que eu fiz uma aula dedicada, né, um tópico dedicado no curso, apenas para o verbo haver. Haver, no sentido de existir, nesse sentido, tá, gente? Não em todos os sentidos. Ele permanece no singular, ele permanece impessoal, ele não concorda, tá? Ele fica no singular. Não concorda com o nome. O nome. Qual o nome? Nesse caso, cooperativas. Cooperativas é um nome, é um substantivo, mas é um nome. Então, qual o seu sentido aqui do haviam? Existiam, o existir sim concorda e vai para o plural. Então, existiam cooperativas, blá, blá, blá. Então, se ele está sendo utilizado, que eu falei, no sentido de existir, substitua na sua cabeça. Se você tem dificuldade de enxergar, né, eu já recomendei isso, levem um lápis e uma borracha para a prova, né, vocês não vão ser eliminados por causa disso. Anotem, né, na questão, em cima da questão, pequenininho, depois apaga para não ficar com a prova toda poluída e não enxergar nada.
Pô, eu acho que comporta sim, existiam cooperativas de catadores, no sentido de que realmente tem cooperativas de catadores na cidade de São Paulo. Então, está empregado justamente nesse sentido, está errado. Seria: havia cooperativas de catadores na cidade de São Paulo. Professora, isso soa estranho. Soa estranho porque você tem que pensar essencialmente que o haver ele está sendo empregado no sentido de existir. Tá? É nesse sentido, não é simplesmente no sentido da concordância, tá? Ele tem uma significação aí diferente, né? E ele acaba ficando aí no impessoal. Ok? Pergunta certa, eu vou trazer um zilhão de questões sobre haver no sentido de existir, cai até em concurso para juiz esse tipo de pergunta, tá? De tanto que as pessoas acabam errando, acabam esquecendo e não praticam. Como a gente vai praticar muito aqui, a probabilidade de vocês errarem é praticamente nula. Próxima questão: o lixo de casas e condomínios vão para aterros. Aqui é um erro crasso e comum, né? Concordar o verbo aqui com as palavras, né, que estão mais próximas. Mas, na verdade, quem vão para aterros? São as casas e condomínios? Não, é o lixo. O lixo, portanto, vai para aterros, e não as casas e condomínios, né? Lógico. Aí é uma questão para pegar mais quem tá com pressa. Quem faz a prova com pressa muitas vezes acaba, né, lendo rápido e se deixando levar. Portanto, aí o lixo vai para aterros, questão alternativa B, alternativa errada. Alternativa C: o tratamento e a destinação corretos do lixo evitaria que 35% deles fosse despejado em aterros. O que a gente tem aqui? Em primeiro lugar, 35% deles, né? Esse deles aqui, não vou nem, por enquanto eu não vou entrar na questão da porcentagem. Esse deles, ele se refere a quê? Né? Ele se refere ao tratamento e destinação corretos do lixo? Não, ele se refere especialmente a lixo, porque é o lixo que está sendo, né, despejado em aterros. Não é o tratamento e a destinação corretos do lixo. Ah, mas a gente tem porcentagem, 35%. Aqui nem se aplica muito ao caso, mas se você tem um substantivo, né, por exemplo, vou aproveitar já a questão para dar um exemplo para vocês e para explicar como funciona aqui essa questão da porcentagem. 35% deles, quando você tem um substantivo, por exemplo, 35% do eleitorado, aí você tem que ele concorda com o substantivo, ele não vai concordar com o número. Por outro lado, então aqui, substantivo. Por outro lado, se você tem sem substantivo, por exemplo, em algum contexto, né? Mas vamos supor que retiramos do contexto 50% dos insatisfeitos, alguma coisa assim, mas só 50%. O que estaria implícito, né, dos insatisfeitos, querem mudança. Aí você tem, sim, que sem o substantivo, ele concorda com o número. Então, essa é a questão
da porcentagem que a gente aprende no curso, de uma, né, maneira um pouco mais elaborada. Mas aqui a gente, que eu falei, a gente está a toque de caixa, é assim que vocês vão aprender. Nesse caso especificamente não precisa, né, desse conhecimento, porque ele diz o tratamento e a destinação corretos do lixo evitaria que 35% deles fosse despejado. Deles quem? Né? Deles lixo? Não, tá errado, né? Então, aqui a gente tem também a concordância errada, que 35% dele, lixo, fosse despejado em aterros. Somos nós quem paga... aliás, desculpa, fazem 2 anos que a prefeitura adia a questão do lixo. Outra questão também bacana de cair em prova. Bacana não, né? Vai cair na sua prova, pode ter certeza. Fazer aqui no sentido de tempo, 2 anos, ele não vai para o plural nunca. Faz 2 anos, né? Entoe isso como um mantra na sua vida. Faz 2 anos, você não vai esquecer nunca mais, você vai sonhar com isso. Mas além disso, lógico, a gente vai fazer mais questões. Então, errado, porque ele não concorda com o tempo. Ele está sendo empregado aí, né, no sentido de passado, de faz 2 anos, então ele fica assim no singular, fazer. No sentido de tempo, portanto, fica no singular. Ok? Última delas, somos nós quem paga a conta pelo descaso com a coleta de lixo, desculpa. Essa soa um pouco esquisito, mas se você inverter, né? Quem paga a conta de lixo pelo descaso somos nós. Ela fica correta. Você pode dizer também, somos nós que pagamos a conta pelo descaso, mas essa construção aqui, somos nós quem paga, ela está correta sim. Se para você soou estranho, na verdade, todos os outros, né, estão errados. Então, por exclusão, a alternativa E sobrou, né, que é a que está certa. Você conseguiria acertar aí a alternativa B e C só pela concordância, uma concordância bem simples, né? O lixo vai para o aterro e o tratamento do lixo evita que 35% dele, do lixo, fosse despejado. As outras duas são primas, né? Primas irmãs. Mais ou menos, né? Haver no sentido de existir, ele não vai para o plural também, entoe isso como mantra, e fazer também no sentido de tempo, não vai para o plural. Então, acabou que a gente resumiu essa questão, né? Tirando a alternativa E, a gente resumiu essa questão aí em 2 situações, né? Duas relacionadas aí a não serem conjugadas no plural, o haver e o fazer, e as outras 2 diretamente a uma correta compreensão aí e concordância, ok? Que também não exige, nesse caso, são questões bastante simples, ok? Então, essa questão, alternativa correta, alternativa E. Próxima questão, assistente administrativo 2016, né? Eu falei que eu não ia pegar apenas de escrevente, porque é lógico, né, que a VUNESP tem uma banca de questões, ela acaba pegando de outros concursos também. Até de outras bancas também, questões parecidas, mas essa questão é importante, porque ela traz um vocabulário aí que a banca muitas vezes trabalha dessa forma, né? Ela cobra vocabulários que estão na moda, né? Que as pessoas estão muitas vezes acostumadas a falar, a usar, a empregar de forma errada. Então é isso aí. Uma palavra que substitui a expressão destacada em a iniciativa começou com frutos e legumes.
mas pouco a pouco está se expandindo, sem alteração de sentido, ou seja, ela quer que você substitua o pouco a pouco, sem alteração de sentido. Eu vou explicar essa questão, ela não tem muito, é mais para ensinar vocês mesmo, porque ela não tem muita saída se você não tiver conhecimento do vocabulário. Mas é que eu falei, como ela né, é uma questão atual, recente, né, do ano passado, então ela pode ser cobrada assim. Primeiro, a gente consegue excluir algumas, o que já facilita. Substituir pouco a pouco, né? Pouco a pouco é uma coisa que é vagarosa, né? Que ela vai aí, né, de maneira mais lenta. Então, é isso que quer dizer pouco a pouco, para quem não sabe, né, tô brincando. Subitamente, o que é uma coisa que acontece de maneira súbita, né? Eu fui subitamente informado de que perderia meu emprego, né? Então, o que é o subitamente? Você foi informado de maneira rápida, né? De maneira surpreendente. O que não tem, o rápido, né? Nada a ver com o lento do pouco a pouco. Portanto, questão já alternativa A, alternativa errada. Paulatinamente, vamos segurar. Repentinamente, né? O que quer dizer repentinamente? Também uma coisa de repente, né? Praticamente aí o mesmo significado do subitamente. Então, alternativa também, né? De repente, errada. Provavelmente tem a ver com alguma coisa, né? Mas pouco a pouco está se expandindo, não tem nada a ver com provavelmente, né? Provavelmente dá a ideia de probabilidade, que não tem nada a ver com a rapidez, né, da notícia ou da expansão. Nada a ver. Então, também provavelmente errado. Impreterivelmente. Aí também a gente ficou na dúvida, então, entre duas alternativas. Pô, para quem já tinha, né, 5, duas já deu uma ajuda, né? Você tá com 50% de chance de acertar. Impreterivelmente, o que é? É uma coisa que é inadiável, que você não pode inadiar, não, que você não pode adiar. E a banca às vezes faz isso, ela coloca umas questõezinhas aí meio perdidas que são sobre vocabulário, substituições, aí advérbios também, advérbio matéria da prova e advérbio matéria importante também. Então, pouco a pouco, né, teria alguma coisa a ver com inadiável? Não, né, inadiável é muito pelo contrário, teria que ser mais rápido. Então, sobrou o paulatinamente, porque o significado de paulatinamente, né, prazer também é justamente esse, alguma coisa que acontece aí aos poucos, continuamente, né, vagarosamente. Não é algo rápido, né? Não é algo surpreendente, enfim, nenhum desses significados. Então, eu trouxe essa questão mais para explicar o significado dessas duas palavras, paulatinamente e impreterivelmente, né? Eu tenho um compromisso com o prefeito que um compromisso impreterivelmente agendado com o prefeito, né? Ou seja, inadiável. Então, é esse o significado. E paulatinamente é aquela coisa que acontece devagar. Ok? Questão 2016 aí, então, portanto, gabarito alternativa B.
Próxima questão. O embaixador Clifford Sobel, considera os anunciados também de 2011, né? Clifford Sobel, na verdade, essa questão foi retirada de um texto. Eu não trouxe o texto porque agora eu não estou trabalhando em interpretação de texto com vocês. Isso também faz parte do pacote. Mas, pra gente, o que eu falei, né? Pra gente aquecer aí, vamos começar fazendo questão de cara. Então, não tinha necessidade, eu não trouxe o texto. O embaixador Clifford Sobel fez declarações sobre o presidente boliviano. Primeira assertiva. Segunda, aquela declaração foi dada ao jornal por Catherine Coffey. Terceira, Muammar Gaddafi, presidente da Líbia, possui arsenal nuclear sob seu controle. O que ele pede aqui? Vírgula. Professora, não faço ideia de vírgula. Não estudei, não consigo me lembrar, eu faço uma confusão. Você, para responder, praticamente... Olha, eu não vou arriscar dizer 100%, mas 99% das questões da prova, você só precisa saber uma regra. Você não separa sujeito e verbo. Eles andam juntinhos. Aqui eu ia fazer um desenho, né? Vamos tentar, vai. Não vai ficar bom, a gente já sabe, mas a gente tenta. Porque às vezes é o desenho né, mais mal feito que a gente consegue lembrar na hora da prova. Então, eles não se separam. Afirmativa A. O embaixador Clifford Sobel fez declarações. Quem é o sujeito da frase? Quem que fez declarações sobre o presidente boliviano? O embaixador. Então, a gente tem aqui no embaixador Clifford Sobel o seu sujeito. Às vezes a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de localizar, né? Principalmente em afirmações maiores, mais extensas, mas essa tá bem tranquila. Cadê o verbo, né? O que ele fez? Ele nadou, ele comeu, ele pescou? Não, ele fez declarações. Então, se ele fez declarações, o seu verbo está aqui. Aí, como conclusão, o que você tem nessa situação aqui? O que essa vírgula... Opa... O que essa vírgula está fazendo aqui? Você vê que eu tô grifando de uma maneira bem delicada. O que essa vírgula está fazendo aqui? Ela não pode. Sujeito e verbo não se separam. Portanto, sem vírgulas entre eles. Ou vírgula, né? Se você não souber mais nada de pontuação, saiba essa máxima aqui. Sujeito e verbo andam sempre juntinhos, né? Eles são realmente aí bem unidos, né? Não vão se separar. Portanto, afirmativa 1, afirmativa errada. Segunda, aquela declaração foi dada ao jornal por Catherine Coffey. Quem é o sujeito? Catherine Coffey? Não, Catherine Coffey, ela não fez nada, né? Tudo bem, se a gente inverter aí, ela deu uma declaração, tá? Mas ela tá no final aqui. Você tem aí a primeira afirmativa, que é aquela declaração. Opa, peguei uma vírgula aqui. Aquela declaração. E depois, o que você tem? Novamente, você tem o seu verbo. Então, idem. O que essa vírgula está fazendo aqui? Tá errada, né? Se você colocar Catherine Coffey deu a declaração ao jornal, também você não vai separar Catherine Coffey, né, que seria o sujeito aí, de deu a declaração. Não tem vírgula. Mesmo caso. Terceira, então, portanto, a 2 também é errada. Muammar Gaddafi, presidente da Líbia, possui arsenal nuclear sob seu controle.
Ah, professora, mesmo raciocínio, Muammar Gaddafi possui arsenal nuclear. Tá, só que entre o sujeito, que é o Gaddafi, e o possui, a gente tem uma oração explicativa, um trecho, que na verdade está servindo para explicar quem é o Muammar Gaddafi. Então, a vírgula, ela serve para fazer essa pausa e para explicar aqui o verbo e o sujeito, eles não estão juntos. Ele já tem aqui uma oração, uma partícula explicativa. Se ele já tem isso, eles já estão separados, basicamente. Então não tem problema, né? Na verdade, é uma das regras obrigatórias da crase. Quando você tem uma oração explicativa, alguma coisa que você vai interromper para falar, é como se você fizesse um parênteses, né? Antes de continuar o restante da frase, o restante da informação que você vai passar. Então você faz esse parênteses, que são as vírgulas, né, para passar essa informação extra, e depois você continua, mas você precisa que as vírgulas isolem essa informação aí explicativa, ok? Por isso que não funciona, nesse caso, sujeito e verbo aí, irmãozinhos, ok? Portanto, a alternativa correta, né, o prego da vírgula está correto apenas em alternativa C. Afirmativa terceira aí, ok? A gente vai continuar fazendo mais e mais exercícios, mas antes a gente vai parar para tomar uma água e já já a gente volta.